Graça e paz, amado irmão e amada irmã, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estarmos juntos em mais uma noite para nos reunirmos, para orarmos e estudarmos a palavra do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nós estamos bem certos de que nada e nem ninguém pode nos separar desse grandioso amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque nada e nem ninguém há de nos arrebatar dos braços de Cristo, o nosso bom e supremo pastor, aquele que deu a sua vida numa cruz por amor a você e a mim. Você tem essa certeza? Se você tem essa certeza, eu convido você a abrir o seu coração e falarmos juntos com Deus nessa noite, que é totalmente digno de ser louvado. Nessa noite, como eu já havia mencionado no estudo anterior, nós estamos realizando a nossa reunião de oração no estudo bíblico num novo formato. Você está vendo no seu Facebook, no seu Instagram ou pelo YouTube esta mensagem que já está gravada, que foi postada, para que você tenha um momento de devocional com Deus. A gente vai estudar a palavra de Deus, como sempre vamos fazendo, mas desta feita não estamos transmitindo ao vivo, tendo em vista a necessidade de nós estarmos atendendo aos estudos do seminário presbiteriano, do qual eu participo, que se dá exatamente nesse horário pela via online, mas nós estamos aqui, não obstante, para orar com você e para colher os seus pedidos de oração, que você pode escrever para nós nos comentários desse vídeo, seja ele pelo Facebook ou pelo Instagram, ou também, se você assim preferir, enviar para nós uma mensagem para que a gente colha tudo isso e sempre esteja orando por você. Da mesma forma, nós vamos estudar a palavra de Deus, iniciar hoje uma nova série de estudos, mas sempre com aquele foco de união, de meditação e contemplação de quem é Deus nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração, vamos nos colocar na presença de Deus nesse momento. Ó Deus bendito, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, Senhor, porque nada nem ninguém há de nos separar do teu amor, Senhor. Porque o teu amor foi provado numa cruz, Senhor, para que todo aquele que crer que Jesus é o Senhor, para a tua glória, Senhor, essa pessoa jamais vai perecer, mas vai ter vida eterna com o Senhor na glória celestial, ó Deus. Que bom é saber isso, Senhor. Que importante é a gente guardar isso no coração, ó Deus. E é por isso que nós queremos pedir que o teu Santo Espírito, que fala aos nossos corações, que inspirou o texto da Bíblia, que agiu poderosamente na vida de tantos homens e mulheres na história do teu povo, Senhor, possa com a tua graça falar ao nosso coração nesse momento, para nós refletirmos, ó Deus, a respeito da tua grandeza, da tua majestade, do teu poder nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos te entregar desde já a vida dos nossos irmãos e irmãs que assistirão este vídeo, Senhor, que é mais uma oportunidade de nos reunirmos, Senhor, para orar, invocar o teu santo nome, Senhor, e desfrutar das preciosas lições e princípios que vêm da tua palavra, Senhor. E estas vidas que nos escutam nessa noite é que nós entregamos, Senhor, para que o Senhor trabalhe, haja, proteja, Senhor, e cuide de cada um dos nossos amigos e irmãos, bem como as suas famílias e todos os pedidos de oração aqui feitos, Senhor. Alcancem a tua resposta certa e a tua resposta na vida seja seguida e obedecida, Senhor. Traga
paz ao nosso coração, ó Deus. Traga a tua presença às nossas vidas, é o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, com a humildade que vem do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, então, a tomar parte comigo numa nova série de estudos bíblicos que nós vamos começar hoje, falando um pouco a respeito dos atributos de Deus, daquele ramo da teologia que estuda a essência, o ser de Deus, quem é Deus para nós e quais são as qualidades e perfeições que a palavra de Deus revela a respeito desse Deus. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia comigo no texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos fala de um atributo de Deus maravilhoso e transformador, que é o amor de Deus por nós. 1 de João, capítulo 4, versos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero começar, como eu falei anteriormente, uma nova série de reflexões e estudos onde a gente se debruça a respeito do que a teologia sistemática, a respeito do ramo do conhecimento de Deus, que trata a respeito dos atributos do nosso Deus, sendo que o amor de Deus é um atributo, é uma perfeição, é uma qualidade perfeita da parte de Deus, que é claramente demonstrada nas Sagradas Escrituras. Nós já tivemos no começo do mês de março a possibilidade de, aqui pelo Facebook, dar aos irmãos um estudo a respeito da soberania de Deus, que é um dos maravilhosos atributos de Deus. E assim que terminar este vídeo, eu já convido a você para ir lá no vídeo do mês de março, onde nós fazemos um estudo sobre a soberania de Deus, que é um estudo norteador a respeito das qualidades de Deus, das características de Deus, que lança luzes sobre muitas questões que nós perguntamos nos dias de hoje, por que as coisas acontecem, como elas acontecem, e isso de fato traz conforto e segurança aos nossos corações. Assim que terminar esse estudo, dê uma passadinha lá no início dos estudos do mês de março e você verá a respeito da soberania de Deus. Nesse sentido, eu quero dar continuidade à exposição daquilo que a gente chama de atributos de Deus, pensando com você nessa noite, com base no texto que nós lemos, a respeito do amor de Deus. Eu tenho certeza que você já escutou a ideia de que Deus é amor. Inclusive, há até uma igreja, uma denominação, que é exatamente esse título: Deus é amor. Ou seja, o amor é um atributo de Deus, é uma característica de Deus que define o nosso Deus e que é perfeitamente demonstrada na vida e obra do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. À guisa de introdução, a gente precisa pensar, quando a gente reflete a respeito da natureza de Deus, a gente percebe que o Novo Testamento tem pelo menos 4 afirmações em livros diferentes da Bíblia, no Novo Testamento, a respeito de quem Deus é. Então a gente vê em João 4:24 que Deus é Espírito. E Deus é Espírito no sentido mais elevado da palavra,
e o nosso Senhor Jesus Cristo é quem diz que Deus é Espírito, para definir que Deus, essencialmente, ele não tem um corpo ou uma substância visível, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, que é aquele em quem habita corporalmente a plenitude da divindade. É por isso que Jesus diz a uma mulher samaritana que foi tirar água do poço que Deus é Espírito e importa a todo aquele que queira adorar a Deus que o adore em espírito e em verdade. Mas a Bíblia também nos diz que Deus é luz. Nessa carta de João, no capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz, no sentido de que a essência de Deus ela é pura e totalmente oposta às trevas, o que na linguagem da Bíblia significa que Deus é oposto essencialmente ao pecado, ao mal e à morte. A luz representa a santidade de Deus, a bondade de Deus e a vida que Deus é e nos dá. Além disso, Hebreus 12, 29 diz que Deus é fogo consumidor, no sentido de que Deus deve ser adorado na vida, mas adorado de forma aceitável, com reverência e temor no coração, sendo sempre agradecidos nós, porque o mesmo Deus que ama é oposto ao pecado e reage e se ira contra o pecado. Além disso, a quarta afirmação a respeito do que Deus é no Novo Testamento é o que nós lemos nesse texto. Deus é amor. Ou seja, o mesmo Deus que é Espírito, o mesmo Deus que é luz, o mesmo Deus que é fogo consumidor, a palavra de Deus nos diz aqui que ele é amor. Amemo-nos, portanto, uns aos outros, porque Deus é puramente, essencialmente amor. E João fala isso para dizer no sentido de que Deus não simplesmente nos ama, mas ele é essencialmente amor e a fonte de todo o amor. Deus é amoroso porque isso é a sua própria natureza, de uma forma que o amor procede de Deus, porque ele é amor no seu sentido puro e perfeito. Deus é perfeitamente amor e nos ensina a amarmos uns aos outros, e João vai ser bem claro e incisivo nesse texto, dizendo que já que o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e aquele que ama conhece de fato a Deus. Portanto, quem não sabe amar não sabe quem é Deus, porque Deus é amor. Ou quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João vai dizer nessa carta aquilo que muitos de nós já talvez ouvimos, de que se nós somos capazes de dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, mas amamos, não conseguimos amar ao nosso próximo, a quem nós vemos, nós estamos mentindo, ok? E João vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu queria pensar, então, em algumas características, ou pelo menos 5 marcas desse amor, que definem esse grandioso e maravilhoso atributo de Deus, que é a causa da nossa salvação. Nós somos salvos por Deus porque ele, em Cristo, nos ama. Primeira marca desse amor de Deus é que esse amor é um amor espontâneo. Ou seja, Deus é quem toma a iniciativa de nos amar. Deus ama a nós e toda a sua criação, não por uma influência externa, como, por exemplo, um sentimento
ou uma carência existencial, ou uma necessidade de se preencher um vazio emocional. Deus não tem isso. Deus não tem buracos na alma a serem preenchidos. Deus não é carente de nós, mas Ele nos ama por vontade própria, por iniciativa própria. E não há nada na criação, em mim ou em você, que precisa atrair Deus ou impulsionar Deus a amar. Da mesma forma que não há pecado em nós que Deus não possa perdoar de fato, a não ser que o nosso coração rejeite completamente a Deus nas nossas vidas. Deus nos ama de uma forma gratuita e de forma proativa. Ele vai ao nosso encontro. Ele nos ama e, de fato, o amor de Deus não é fruto também de alguma coisa boa que a gente tenha na nossa vida ou de alguma coisa boa que a gente tenha dado para Deus. Ninguém pode pensar que se fizer alguma coisa boa para Deus ou se for bonzinho, Deus vai aumentar a intensidade desse amor, porque o amor de Deus é perfeito. Não é? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, ok? O nosso amor é consequência do fato não apenas de que Deus nos amou, mas porque o nosso Deus é essencialmente amor. O amor de Deus, portanto, é espontâneo, tudo começa com Ele que vem ao nosso encontro e o nosso amor por Deus é consequência do amor de Deus por nós. A segunda marca que esse amor tem é que este amor é um amor eterno. Ou seja, da mesma forma que Deus é eterno, a sua existência não é limitada ao tempo, mas Deus ele não tem começo, nem meio, nem fim. Assim, o seu próprio amor é de eternidade a eternidade. É isso que a Bíblia diz. O profeta Jeremias, lá no capítulo 31, vai nos dizer que Deus nos ama com amor eterno e que Ele nos atrai com uma amorosa benignidade. Deus é bom, Deus é amor e Deus amou sem fim a sua criação, mesmo antes de que essa criação existisse. Já parou para pensar nisso? Como é perfeito o amor de Deus, como é insondável, como não há limites, como não há nada que impeça Deus de exercer este amor bondoso para conosco. Tantas coisas na vida acontecem que tentam tirar a certeza do nosso coração, pandemias. Você vê recentemente agora uma explosão terrível em Beirute, no Líbano, né? E muitas pessoas calamitadas, cheias de preocupações, se perguntam onde está Deus com isso, né? Quando, na verdade, a gente percebe que mesmo que os dias ruins surjam, Deus se faz presente. Ele é fortaleza no dia da angústia. A palavra de Deus nunca nos disse que nós, por causa do amor de Deus, não teríamos angústias, problemas e aflições na vida, mas que o próprio Deus é fortaleza nos dias nos dias da angústia que fazem parte da vida acontecem. Deus é amoroso, perfeitamente amoroso, e o seu amor é de eternidade a eternidade. Terceira marca deste amor, para a gente pensar, é que este amor também é um amor soberano. Porque Deus é soberano e todos os atributos desse Deus, eles se comunicam. Deus não é apenas amor, mas ele também é um Deus soberano. E sendo soberano e sendo amoroso, o seu amor é fruto de uma decisão que Deus tem de nos amar sem Deus prestar contas a ninguém. Deus não deve favores
a ninguém para ser amor e Deus não deve favores a ninguém para nos amar. Deus manda em si mesmo com relação a tudo o que ele quer fazer, isso é a soberania de Deus, incluindo o querer amar. Deus ama segundo o soberano conselho da sua vontade dominadora sobre tudo, sobre todos. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E por quê? Porque assim ele quis fazer. Em Jacó não havia mais razão do que em Esaú para ser objeto do amor divino. O que Jacó deu a Deus para receber amor de Deus em troca? Nada. Ambos tinham os mesmos pais, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos que nasceram na mesma hora, contudo, Deus amou a Jacó e aborreceu o outro. Por quê? Porque, de fato, Deus quis assim. Até na hora de Deus amar, Deus é soberano nessa decisão. Isso nos leva a pensar, por que Deus nos ama? Por que de fato Deus nos escolheu para a salvação? Por que de fato Deus resolveu direcionar todo este amor para você e para mim? Não foi, com certeza, por algum mérito nosso. Por que Jesus morreu numa cruz por nós, minha gente? Nós somos pecadores. Nós não temos nada de bom que mereça o favor dos céus. Nós não temos explicação. Eu não posso explicar o porquê Deus me ama. A única coisa que eu posso fazer é, com toda a humildade, dizer: Senhor, eu não sou digno nem merecedor desse amor todo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, por meio de quem o Senhor nos ama, nos chama, nos justifica, nos santifica e nos glorifica, nos transformando dia após dia à imagem e semelhança do Cordeiro de Deus. Não é isso, irmãos? Deus também tem um amor que é um amor santo. O amor de Deus, perceba, não é regulado por caprichos, por paixões ou sentimentos, mas por princípio. O amor de Deus nunca entra em conflito com a sua santidade, porque, como nós dizemos no início, Deus é luz. Ele não tolera as trevas, o pecado, o mal. A Bíblia diz que o Senhor corrige aquele que ama. Não é isso? Hebreus capítulo 12, verso 6. Deus corrige aqueles a quem ama. O amor de Deus é puro e não se mistura com o pecado, embora esse mesmo amor alcance o pecador para transformá-lo. Não é isso? Deus, ele ama o pecador, mas este pecador, uma vez entendendo o amor de Deus pela sua vida, ele não pode continuar vivendo em pecado, não é isso? Você já com certeza ouviu uma frase que diz que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Pois é, meus irmãos, há um problema com essa frase. Deus ama o pecador que se converte. Deus ama o pecador que luta contra o seu pecado, mas Deus não ama o pecador que rejeita Deus, que diz no seu coração não a Deus. Deus não ama aquele que se acomoda com o seu pecado. Deus não ama aquele que faz acordos com o seu próprio pecado, achando que pode levar uma vida junto com Deus e trazer toda a podridão do mal, todo o pecado e continuar na prática do pecado. Porque o amor de Deus é santo. Quando nós entramos num relacionamento com Deus, em Cristo Jesus, é aí que começa a limpeza, a purificação no nosso ser. E, de fato, quando nós entendemos um Deus que ama, nós precisamos entender a necessidade de lutarmos contra
as nossas imperfeições, contra o nosso pecado, contra as práticas erradas da nossa vida, não fruto de uma coisa que a gente diz assim, porque a minha reputação tem que ser zelada. Não, mas é porque eu amo a Deus. E eu não quero desagradar a Cristo, porque Cristo subiu numa cruz para dar a sua vida por causa de mim e dos meus pecados. O amor de Deus é santo. E a gente entendendo isso, a gente entende o valor da obediência a Deus, o valor da gratidão a Cristo por ter morrido numa cruz por nós. O amor de Deus é santo. O amor de Deus não é pretexto para que eu viva uma vida de qualquer maneira. Jesus deu sua vida na cruz para nos limpar do pecado e não para nos consolar de uma vida que insiste em cometer os mesmos erros diante de Deus. O amor de Deus é santo. O amor de Deus nos purifica, nos constrange a uma nova vida. Não é isso? E por último, o amor de Deus é um amor pleno de graça, cheio da graça de Deus. Que coisa linda perceber isso. O amor e o favor de Deus são inseparáveis. Por exemplo, Paulo pergunta na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 35, aquela pergunta que também você já teve oportunidade de meditar: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O apóstolo Paulo responde: olha, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que fez o que com a gente? Nos amou, gente. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar desse amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é amor e por isso ele determinou dar o seu Filho por nós que somos pecadores. É João 3,16 o amor de Deus, não? Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu não para fazer com que Deus nos amasse, mas Cristo morreu por causa do amor anterior de Deus por nós. Sempre que você for tentado na sua vida a duvidar do amor de Deus, sempre que as lutas e aflições tentarem tirar o seu brilho nos olhos, de uma maneira que você diga: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Eu convido você a se voltar para o Calvário, a olhar para a cruz, a olhar para Jesus. O amor de Deus foi provado. Deus provou o seu amor enviando Jesus Cristo para aquela cruz, para morrer por você e por mim. Apesar de quem nós somos, apesar do nosso pecado, apesar dessa nossa natureza terrível que insiste em viver no pecado, Deus nos ama, Deus nos amou e Deus vai continuar nos amando. Quando nós entrarmos no céu, o amor de Deus vai estar lá, perfeitamente sendo contemplado por nós. E nós seremos amados por Deus por toda a eternidade, porque esse amor é perfeito, esse amor é eterno, esse amor é infinito, nada cessa. O amor de Deus não tem uma escala, não tem um termômetro que meça a intensidade do amor de Deus, porque é um amor perfeito. E este amor é comprovado na história com Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? Como é que o nosso coração reage a tão maravilhosa revelação de Deus por nós, quando nós lemos o texto que nós lemos, dizendo que
nós temos que amar uns aos outros, que o amor procede de Deus e, de fato, Deus é amor. A gente entende que o amor de Deus deve provocar em nós uma firme confiança e paciência nas aflições debaixo da mão de Deus. A gente tem que se lembrar que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele já era amado pelo Pai. Ele ouve as palavras do Pai no seu batismo, dizendo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Mas Cristo, perceba, mesmo sendo amado pelo Pai, ele não deixou de sofrer fome. Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele sentiu sede, ele sofreu humilhação, rejeição, perseguição e, por fim, a crucificação. Portanto, ninguém questione o amor de Deus quando passar por lutas e provações. Em Jesus Cristo, as bênçãos espirituais são observadas na vida como sendo os principais dons, dádivas e frutos desse amor divino. Que bênção, meus irmãos, é a gente saber que ao passo que o mundo nos odeia, porque odeia a Cristo, e isso é a regra, que bom é perceber que apesar das lutas, perseguições, tribulações, enfrentamentos da vida, Deus nos ama. Há um Deus que, por nos amar, não se esquece de nós. Há um Deus que, por ter um amor perfeito por gente tão pecaminosa quanto a gente, este Deus jamais desampara os seus, jamais nos deixa sofrer de uma forma em que a gente não consiga contemplar o nosso Salvador. Os sofrimentos da vida se tornam completamente explicáveis na perspectiva do amor de Deus. Nem sempre nós vamos ter respostas para todos os problemas que nós vivemos, mas uma coisa nós podemos entender, que o mesmo Deus que permite os sofrimentos na nossa vida é o mesmo Deus que nos ama e que jamais mudou com relação a nós no que diz respeito a esse amor. E aí nós podemos descansar o nosso coração sabendo que o mesmo Deus que nos ama, ele trabalha em nós, porque Deus é amor e não há nada nem ninguém que mude esse atributo dele. Agora, uma outra aplicação é a que está no verso 7. O apóstolo João nos diz: já que Deus é amor, então amemos uns aos outros. Saiba amar ao próximo como a você mesmo. Mude as suas relações. Trate aos demais com esse mesmo amor, porque Deus é amor. Sem amor, meus irmãos, não há nada na vida que nós fazemos que possa agradar a Deus. Sem que a gente tenha amor, tudo se torna vão. Sem amor, não há casamento que se sustente, não há família que esteja, de fato, vivendo em paz, não há igreja que se sustente, não há nada que nós possamos fazer de bom sem que haja amor. Eu posso dar todos os meus bens ao mais pobre, ou entregar o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, ou eu posso até ter uma fé que seja tão grande que possa fazer mover montanhas, mas a palavra de Deus nos diz que sem amor, tudo isso é em vão. O amor é o dom supremo de Deus, não é? Quando vier o que é perfeito, quando Deus se manifestar, nós já veremos a entender o que é o amor de Deus. A fé, a esperança e o amor, mas dos três, o maior de todos é o amor de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nosso Deus nos ensine a amarmos uns aos outros e a aprendermos com esse brilhante atributo de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Deus bendito, amado Pai, nós te louvamos e nos regozijamos na tua presença, Senhor, porque o Senhor é amor. E nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos ensine a viver nesse amor, que o Senhor nos ajude a cada dia a compreendermos o amor
de Deus por nós, Senhor. Nós somos tão indignos, Senhor, disso tudo. Nós não temos, Senhor, nada de nós em bom que possa de fato ser merecedor desse amor, mas nós nos regozijamos em saber que o Senhor nos ama, Deus. Nos ajuda a olharmos para esse amor, nos ajuda, Senhor, a entendermos as nossas relações segundo o teu amor, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Amém e amém. Meu amado irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que neste momento você escreva para nós nos comentários os seus pedidos de oração. Como eu disse, nós estamos fazendo esse estudo num novo formato, onde nós vamos apreciar todos os pedidos aqui feitos e vamos deixá-los públicos para todos os demais irmãos também orarem. E caso você queira escrever para nós uma mensagem, fique à vontade, seja você pelo Facebook ou pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e esteja sempre conosco, meditando na palavra de Deus e trazendo os seus pedidos de oração. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Fique na paz.